existe um convite à consciência, no cotidiano, ao caminho do meio, à escuta do tempo interno, sem lutas contra a vida, sem a fuga de si, apenas um dia de cada vez. O mais importante é estarmos em paz com a nossa consciência, conosco. Todos nós percebemos que em determinados períodos do ano as energias se tornam um pouco mais densas do que o habitual. Não é algo apenas individual, de cada pessoa. Existe um campo coletivo, um inconsciente, até mesmo ancestral, que se ativa, como se o próprio tempo respirasse de forma diferente. E agora o carnaval não surge do nada. O carnaval carrega desde os primórdios das festas humanas a memória de antigos rituais pagãos, como a Saturnália, que era uma festa na Roma antiga. Era um momento em que a ordem do cotidiano era suspensa para que a vida pudesse se reorganizar num outro nível, onde pessoas trocavam de papéis. Saturnália era o tempo suspenso. Ela era celebrada entre os dias 17 e 25 de dezembro, em honra ao deus Saturno, o senhor do tempo, da agricultura, da abundância, da renovação e da libertação. Durante estes dias, as regras sociais eram invertidas. Havia excesso de comida, excesso de bebida, festas, troca de presentes. Mas não se tratava a Saturnália apenas de celebração. Era um retorno simbólico ao caos primordial, ao espaço anterior à forma, onde tudo pode ser revisto, antes do renascimento de um novo ciclo. Esse ritual não desapareceu com o tempo. Ele ficou registrado no inconsciente coletivo e nos calendários. A humanidade ficou como uma memória profunda de que, para haver renovação, a estrutura precisa, por alguns instantes, por alguns dias, talvez dissolver-se. Solstício, sol invicto e o retorno da luz. A Saturnália coincide com o solstício de inverno, o ponto mais escuro do ano no hemisfério norte. Ao mesmo tempo, esse instante exato em que a luz começa a retornar. No século IV surge a celebração do Sol Invicto. No dia 25 de dezembro, era o Sol que jamais é vencido pela escuridão. Neste campo simbólico, que esta data passou a ser associada ao nascimento do Mestre Jesus. A escolha da data não foi bíblica, foi uma escolha arquetípica. O Cristo como a luz do mundo, que nasce quando a noite é mais longa, no hemisfério norte. A consciência que emerge exatamente no ponto máximo da escuridão. E o carnaval? Carnaval é um eco ancestral. O mesmo arquétipo retorna nesta data das festividades. Talvez não na mesma data específica, pois é um feriado que muda, conforme o ano, mas na mesma frequência. Embora o carnaval seja definido pelo calendário cristão, ocorrendo antes da Quaresma, que antecede a Páscoa, o espírito é herdeiro direto das antigas festas romanas, as festas onde havia a suspensão da ordem. E existe um velho ditado que muitas pessoas ainda dizem por aí: o que acontece no carnaval fica no carnaval. Neste período, as pessoas se permitem viver o que muitas vezes durante o ano foi contido, reprimido, proibido. Emoções, desejos, cansaço, até mesmo frustrações emergem, às vezes sem o filtro. Muitas atitudes não planejadas brotam do subconsciente, de desejos, de memórias,
se torna um grande desabafo coletivo. Tudo o que foi represado durante o ano encontra uma válvula de escape. O carnaval torna-se, assim, o último limiar antes do recolhimento da quaresma, o último movimento de expansão, através da travessia interior, o voltar para si, que a quaresma convida a viver. A densidade energética deste período das festas romanas, que agora são as festas do carnaval, tornam este momento mais denso. Não porque seja de todo um momento ruim, uma festa negativa, mas porque há muito material emocional envolvido. Muita coisa vindo à superfície. E isso pode gerar ânimos alterados, excessos de bebida, comida, comportamentos de impulsividade e, em alguns casos, até situações mais perigosas, abusivas. E nem sempre são atitudes conscientes. Na maioria das vezes não é. São apenas pessoas querendo extravasar alguma frustração. Mas com o olhar do autoconhecimento, para quem como nós trilha este caminho de busca de autoconhecimento, a pergunta não é se nós devemos ou não aproveitar o carnaval, se isso é proibido, mas sim a pergunta é como atravessar este período com completa consciência e clareza. A orientação dos mestres, para mim, sempre veio simples e ao mesmo tempo profunda. Procurar sempre elevar a frequência nos momentos de subidas e descidas. Não entrar no medo, não alimentar os pensamentos negativos que nos ocorrem a todo tempo, não sintonizar com o caos coletivo. Autocuidado e proteção natural. Se multidões não fazem bem, se respeite. Pessoas sensíveis sentem cansaço, angústia, até perda de vitalidade em ambientes muito cheios. Então, sempre que for possível, é solicitado estarmos na natureza, tomarmos banho de sol, banho de mar, de cachoeira, pisar na grama, no jardim de casa, num parque. E se não for possível, criar o próprio espaço interno, momentos de meditação, momentos de silêncio e contemplação ao acordar, antes de dormir, sempre a respiração consciente, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, mãos no coração, sentindo o pulsar e o ritmo da vida. Procurando o silêncio ou as músicas que elevem a frequência. Menos TV, menos noticiário, menos estímulos alarmantes, mais leveza, alegria, bom senso. Não se trata de não viver a vida, não aproveitar. Não é a questão de não dançar, não cantar, não se alegrar. Tudo pode, desde que seja feito com consciência, com lucidez, com leveza, com amor, com serenidade no coração. O convite dos mestres e mentores para todos nós sempre é caminho do meio, sem repressão, mas sem os excessos, com estado de presença, com bom senso, cuidando do próprio campo energético. Cada pessoa sente da sua maneira, cada um tem uma forma diferente de sentir e de lidar com as situações. E sim, há pessoas que encontram alegria celebrando, dançando, cantando, indo para as festas. E há quem goste do silêncio, precise do silêncio. E é tudo legítimo quando nasce da consciência. Existem ferramentas, mas o essencial é que existem técnicas energéticas, comandos, geometrias, escudos, mérkabas, casulo de proteção. Já falei sobre isso em outros momentos, em outras lives, mas nada substitui o mais essencial, que é estar em paz consigo, em harmonia e em perfeita frequência. Soltar o controle
viver um dia de cada vez. E uma reflexão: se hoje fosse o último dia, como estaríamos nos sentindo? Estaríamos olhando de que maneira a vida, o trabalho, as pessoas ao nosso redor? Estaríamos perdendo tempo com conflitos, com o medo, com a escassez, com a angústia? Ou estaríamos escolhendo viver este dia com mais leveza, com mais compreensão, compaixão, amor, alegria? Quem você abraçaria? Para quem você ligaria? Para quem você mandaria uma mensagem? Fica essa reflexão para todos nós. Que nos feriados possamos nos manter calmos e serenos, que quem puder descanse, alguns até precisam trabalhar, e façam o seu ofício também, de maneira amorosa. E quem for aproveitar e ir para as festas, que dance, se divirta, cante, com consciência, com ponderação. Mais importante, eu repito, é estarmos bem. É sempre que oscilarmos, porque as oscilações são a todo tempo, possamos elevar a frequência, trazendo sempre o ensinamento mais profundo, que dos ciclos tudo seja mais simples, atravessar a jornada com o nosso estado de presença. Os feriados passam, o carnaval passa, vem a quaresma para quem participa dela, e tudo vai nos convidando ao recolhimento, ao renascimento. Os calendários externos, os rituais, apenas refletem um movimento que acontece sobretudo dentro de cada um, e que é um movimento natural dos ciclos. Que possamos atravessar o tempo com presença, com consciência e com amor, sem excessos, sem repressão, um dia de cada vez, em paz conosco. No amor, na paz, na luz e na gratidão, seguimos sempre juntos. Gratidão a todos e a cada um. Um grande beijo no coração. Seguimos juntos e estamos sempre conectados no amor, na paz, na luz e na gratidão.